Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live de quarta-feira, na qual a gente tem feito aqui no intuito de contribuir com algumas informações referente a obras em atraso e problemas aí com construtoras, incorporadoras que acabam atrasando as obras. Sejam bem-vindos. Boa noite, William, tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer ter vocês aqui nas nossas lives de quarta. Lives que estão sendo feitas para a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre essas situações que comprar imóvel na planta podem acabar trazendo. E quando não bem resolvidas, pode trazer muitos problemas para o adquirente. E a gente tem aí inúmeras soluções, né, que na parte jurídica a gente pode estar apresentando. E eu me propus a falar hoje, nesta quarta-feira, referente aos juros de obra. É bem complicado. Quando o adquirente, né, compra o imóvel e que a gente quer receber, né? E tem as prestações, né, as contraprestações entre o adquirente fazer o pagamento e a construtora fazer a entrega do empreendimento. Então, são obrigações, né, que precisam ser cumpridas. E a partir do momento que a obrigação de um não é cumprida, nasce o direito para o outro fazer, então, a cobrança sobre essa situação, né? Enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente já vai adiantando o tema de hoje sobre a questão do atraso da entrega da obra. A gente já tem falado sobre isso há algumas quartas-feiras, né? E tem muita coisa para poder falar, só que a gente fragmenta porque é muito assunto para tratar. Bom, falando aqui sobre a questão, né, da obrigação de pagar, você, enquanto adquirente, compra um imóvel que tem uma entrega futura, entrega na planta. Se você não faz o pagamento, com certeza a construtora vai executar o seu contrato, vai fazer as cobranças, né, de uma forma judicial, vai exigir juros, correção monetária, vai exigir multa do contrato e ela vai estar dentro do direito dela, porque parar de pagar simplesmente, né, não está certo. A menos que existam algumas exceções que precisam ser vistas no caso, cada caso num caso, né? Mas e se for o inverso, né? Quando o adquirente está cumprindo mensalmente ali as suas obrigações de pagamento e a construtora acaba por atrasar com a entrega da obra, do empreendimento. Então, agora é ela que está aí em mora, né? Ela que está no devedor. Quais são os direitos desse adquirente? A gente já tem falado algumas quartas-feiras sobre o direito desse adquirente. Suspensão do pagamento, né? Do preço. Isso é muito importante. E não de uma forma aleatória, né? Precisa notificar a construtora e, no último caso, também entrar com ação judicial, podendo até fazer o pagamento em juízo dessas parcelas. Mas o que mais o que o adquirente tem de direito quando é a construtora que agora está fazendo com que o contrato, né, com que essa relação jurídica esteja aí pendente? Uma, é o que eu acabei de falar, é quando o adquirente acaba atrasando os pagamentos. Então, essa é a obrigação do adquirente, pagar o valor. A partir do momento que ele está em atraso, nasce para a construtora, incorporadora, ajuizar a ação, cobrando os valores do adquirente, né? Cobrando com que ele cumpra com a obrigação. E, na pior das hipóteses, até uma rescisão de contrato, né? Com as suas multas, juros, correções e tudo mais. Mas e agora, quando então é a construtora que está no banco dos réus, né? A construtora que está inadimplente com a sua obrigação. Qual é a obrigação da construtora? Entregar o imóvel, entregar o empreendimento, entregar a obra, entregar as unidades, né? Então, essa é a obrigação da construtora.
E aí, quais são então os direitos do adquirente? A gente vai falar sobre os juros de obras. Muitas vezes, né, na maioria, quase 99% aí dos empreendimentos, existe um banco por trás que está financiando essa obra. Então, o adquirente ele já faz a assinatura do contrato com o banco, né, se vinculando ao pagamento das prestações, geralmente já falando dos juros de obra ou da taxa de obra ou da evolução da obra, né? A gente tem vários nomes aí com relação a isso. E o banco, então, ele pega esse montante, adianta para a construtora e agora fica recebendo do adquirente, né? Só que a construtora para as obras ou atrasa as obras, né? E agora, o que o adquirente ele pode fazer? A lei, na verdade, os enunciados do STJ, a gente pode falar aqui do enunciado 996, que é um dos mais importantes dentro desses temas, traz aqui algumas referências, traz algumas soluções para o caso do adquirente. O que ele vai fazer? É injusto, né, ele continuar pagando a taxa de obra, pagando correções, pagando o preço, né, se ele não tem uma data agora para receber. E é importante também a gente falar, e a gente já tratou isso em umas lives anteriores, de que o atraso da obra, a gente precisa também ver o prazo de tolerância. E é interessante que, mesmo essa questão dos juros de obra, muitos, eu tenho visto alguns juristas falando de que os juros de obra é discutível dentro do prazo de tolerância. Então, o quanto esse tema ele se torna importante, né, para defender aí o consumidor que adquiriu esse imóvel na planta. Então, havendo esse atraso da construtora ou a paralisação, primeira coisa, né, uma coisa é o preço que está sendo pago, né, a parcela da entrada ali do valor, e outra coisa é os juros de obra. Geralmente, esses juros de obra ele é cobrado através do banco, então é o banco que manda o boleto mensalmente, cobrando aqui a evolução da taxa da obra, tá? Então, quando o cliente, né, ele verifica que a construtora está em atraso, ele deve sim cessar os pagamentos dos juros de obra. Mas assim, simplesmente parar de pagar? Não, precisa notificar a construtora, inclusive também até o banco, né? E muitas vezes através de uma ação judicial. Esse é o mais viável, né? Então, assim, tu precisa ver o contexto da situação, até mesmo para entender se o cliente vai pedir o valor de volta ou se ele vai exigir o cumprimento da obrigação. A gente falou isso na live anterior, na quarta-feira passada. Mas independente se ele vai pedir ao cumprimento da obrigação, ele suspender, pedir uma liminar para o juiz para pagar os juros de obra. Se o cliente já pagou muitas parcelas da taxa de obra depois do inadimplemento da construtora, pode pedir o valor de volta em dobro, inclusive. Então, olha só que interessante e o quanto isso pode ser também rentável para você, que é um advogado que está, né, nos assistindo nessa live, e pode trazer para o seu cliente algo que, enquanto ele se entende devedor, ele se tornar credor. Então, os juros de obra, pelo tema 996 do STJ, é um tema que tratou do Minha Casa e Minha Vida, mas a gente estende isso por analogia a todos os casos de construção civil, porque realmente ali tratou de muitas situações importantíssimas para quem adquire um imóvel na planta. Então, o cliente, ele pode, né, o adquirente, cessar o pagamento, e se ele já pagou muitas parcelas, né, a depender de que momento ele procurou você, colega advogado, você pedir a devolução disso em dobro, tá? Outra coisa importantíssima para a gente tratar ainda no atraso da obra é o índice de correção, porque o índice utilizado é o INCC, né, o Índice Nacional da Construção Civil. O índice do INCC, ele tem por finalidade corrigir o preço, tanto em juros quanto o valor da moeda. Por isso que quando a obra está atrasada, é importantíssimo se trocar o índice por um índice de melhor alíquota para o consumidor, que geralmente é utilizado, então, o IPCA, né? Então, o índice do INCC, ele se torna abusivo
no atraso de obras. Então, a gente geralmente, dentro de uma petição inicial, quando é feito pelo adquirente, né, um dos pedidos que a gente elenca ali em atraso de obra é a atualização monetária do índice vinculado à construção civil, é ser substituído do INCC para o IPCA, os encargos moratórios ou juros moratórios, né, também eles não podem ser aplicados, porque agora o adquirente passa a ser, né, o credor da construtora, mas é importante tudo isso estar fixado dentro de uma ação judicial ou de uma notificação extrajudicial, pactuando tudo isso com a construtora, né, para o adquirente parar de pagar o preço, né, do valor em si da parcela. Uma coisa é os juros de obra, outra é a parcela desse início, né, podendo pagar em juízo, a depender do caso. E os juros de obra ser suspenso e, caso já tenha sido pago muitas parcelas dos juros de obra, a devolução em dobro para o seu cliente desses pagamentos. Então, realmente, atrasar a obra é o pior negócio para a construtora. E muitas vezes, o que a construtora ela faz? Ela vem com um aditivo, né? Então, ela vem para o consumidor pedindo para ser assinado um aditivo, pedindo mais prazo. Então, se a entrega é dezembro e com 180 dias ela deveria entregar ali em junho, julho, ela vem pedindo um aditivo contratual, falando que a obra vai se estender mais 12 meses, mais 24 meses. E, enfim, boa noite, doutora Jéssica. Para ela tentar se eximir do quê? De todas essas questões que o atraso de obra acaba trazendo para ela, construtora, né? Então, o aditivo acaba sendo o melhor caminho para ela, porque a partir do momento que o adquirente assinou o aditivo, cessa o direito dele de atraso de obra, porque agora ele repactuou um novo prazo de entrega do empreendimento, do entrega da unidade dele. Então, Luciane, assinei um aditivo, mas a obra está atrasada. Então, agora sinto muito, né? Vai ter que esperar o prazo final do seu aditivo para você poder pleitear os direitos que tem o adquirente ao adquirir um imóvel na planta, estando a construtora em atraso com as suas obrigações. Qual é a obrigação da construtora? Entregar o empreendimento, entregar a unidade do adquirente. Essa é a obrigação da construtora, em troca do preço que ela recebe. Neste caso, então, o melhor caminho é o adquirente, primeiro, verificar se ele vai fazer a rescisão do contrato ou vai exigir a entrega da obra. A gente falou sobre isso na quarta-feira passada, então volta ali na live da semana passada, vai entender quais são esses caminhos, né? Mas havendo interesse dele em continuar com o contrato, em pedir a efetiva entrega da unidade, nasce para ele o direito de algumas suspensões, né? Um deles é os juros de obra. Para de pagar os juros de obra, e se já tiver pago vários meses ou alguns outros meses, ele pode ter a devolução em dobro deste valor. A troca da correção do índice, né, do INCC para o IPCA, e também a suspensão dos pagamentos das parcelas mensais, podendo então, se você estiver dentro de uma ação judicial, pedir a consignação em pagamento, tá bom? É isso, espero ter contribuído mais um pouquinho aí com as informações dentro da construção civil. Na semana que vem, a gente vai tratar aí durante a semana de alguns assuntos importantíssimos e vamos ver se a gente consegue conversar sobre vícios construtivos. É importante esse tema também, tem muitas questões, né, vinculadas a esse tema sobre vícios construtivos. E dentro da incorporação e da construção civil, quando você está pelo lado do adquirente, muitas situações a gente pode acabar tratando, coisas que seu cliente tem direito, que muitas vezes, talvez, né, você que não é da área da construção civil, acaba deixando passar, que pode ser muito rentável. Semana passada, se eu não me engano, foi na retrasada, eu trouxe uma situação que o cliente vai receber de volta, além da unidade, um valor muito maior do que ele já pagou para a construtora por direito a indenizações que ele tem pelo atraso da entrega da obra. Então, realmente, para a construtora é o pior negócio atrasar a obra, porque nasce aí para o adquirente
o direito, né, de pleitear as questões que vão acabar trazendo prejuízos para a própria incorporadora e para a obra em si, né? Porque o preço é justo, né? Tem o VGR que é muito ajustado com relação ao valor de lucro, de preços e de insumos e tudo mais, que a gente pode também tratar isso numa outra live. Mas atrasar a obra realmente é o pior negócio para a construtora. Então, retomando para a gente finalizar, atrasado a obra, cliente ou adquirente, ele pode suspender o pagamento do preço, não precisa pagar os juros de obra, né? Então, cessa o pagamento, pode pedir a devolução em dobro daquilo que foi pago durante o período de atraso de obra, a troca da correção do índice do INCC, geralmente pelo IPCA, tá bom? Gente, muito obrigada pela audiência de hoje. Revejo alguns amigos aqui, Dr. Felipe, muito boa noite, prazer te rever aqui, tá bom? Muito legal ver as pessoas queridas, colegas, amigos. E se vocês tiverem algum tema vinculado à construção civil ou à incorporação imobiliária que seja de interesse de vocês, para a gente falar um pouquinho nas próximas semanas, fico à disposição, manda lá no meu direct, que eu vou ter o prazer de trazer aqui para a gente conversar, discutir um pouquinho mais sobre os temas, para que a gente, né, cresça em conhecimento, dando para o nosso cliente aí a melhor prestação de serviços jurídicos possíveis, tá bom? Então, um abraço para você que acompanhou a live hoje. Você que não conseguiu entrar a tempo, vai ficar salva. E é muito importante a gente saber os direitos para que a gente peça as coisas certas do jeito certo, né? Um abraço, boa noite a todos.